Olá a todos, hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2025, e nosso amigo JP Martin Armstrong está conosco. Bem-vindo, Martin. Bem, é sempre bom te ver. Como estão as coisas por aí? Sim, está tudo bem. E antes de começarmos a conversa, o programa, quero mencionar que o Martin vai realizar uma conferência, a Conferência Econômica Mundial. Você pode comprar um ingresso virtual para a conferência usando o link fornecido na descrição deste vídeo. E quando vai ser, Martin? Acho que é de 21 a 23 de novembro. Na verdade, é o nosso 40º ano. É, ótimo, ótimo, é. Não sei, tô ficando mais velho, sabe? Martin, vi que você escreveu em seu site sobre o conflito que os Estados Unidos estão enfrentando em termos de política externa. E você mencionou que Trump está levando os Estados Unidos para a Terceira Guerra Mundial. O que você quer dizer com isso? E o que está acontecendo que te preocupa especialmente? Bem, Trump apareceu e basicamente acredito que de forma sarcástica disse que Zelensky pode recuperar toda a Ucrânia e até conseguir mais. Sabe, a Rússia é um tigre de papel, etc. Tudo isso que ele disse é exatamente o que os neoconservadores na Europa estão dizendo. Eles estão dizendo aos líderes que a OTAN tem 3,4 milhões de soldados, a Rússia tem 1,5 milhão. Podemos entrar, tomar a Rússia. E é isso que eles querem dizer ao dizer que é um tigre de papel. Eles realmente acham que poderiam simplesmente entrar na Rússia, que Putin cairia de joelhos, imploraria por sua vida e teria sorte se não cortassem sua cabeça, colocassem uma estaca e marchassem pelas ruas com ela. Sabe, quero dizer, não vejo nada disso como realista. Então acho que o que ele estava fazendo era porque eu sei que é isso que eles dizem, e por isso acho que ele estava sendo sarcástico. Agora, minha preocupação é que você não pode discutir com um tolo, e vai ser um tolo ainda maior se achar que pode convencê-lo de que ele é tolo. E já vejo o que está acontecendo lá. Eles estão usando esse comentário sarcástico para dizer, viu, o Trump está do nosso lado. E ele não está, de verdade. Mas aí você tem o Zelensky vindo a público, sabe, contra a Hungria. Eles estão comprando petróleo russo. Como se parassem a Rússia fosse colapsar ou algo assim. Quero dizer, isso é toda essa baboseira neocon, todo esse negócio de sanções. Essa é uma teoria que eles sempre impõem. Veja, eles impuseram sanções a Cuba em 1960. Ainda estão lá, não funcionou. Impuseram sanções ao Irã em 1979. Não funcionou. Essa ideia de que você pode punir o povo e que ele vai se levantar e derrubar seu governo, quer dizer, talvez funcione num filme de ficção ou algo assim, mas eu nunca vi funcionar nem uma vez sequer. Mesmo assim, esses neoconservadores continuam repetindo a mesma história o tempo todo. E é esse o estado de coisas que temos. Tudo o que posso dizer é que é a pior safra de líderes mundiais que já vi em toda a minha vida. E eu lido com geopolítica e governos há 50 anos. Quero dizer, antes você conseguia ter uma conversa inteligente. Agora não mais. É como, sabe, o Biden estava lá. Será que eu deveria levar um guardanapo para limpar a baba da boca dele ou algo assim? Quer dizer, eles são todos marionetes. E sinceramente não conheço nenhum deles por quem eu teria respeito. Starmer, Macron, qualquer um deles. Scholz, sabe, são todos iguais. E eu não entendo. Como você sabe, eu costumava fazer parte do processo de seleção. E antes de 99, era tudo sobre. Eles me mandavam para explicar como funcionava a economia mundial. E a pergunta era, você acha que ele é inteligente o suficiente para lidar com isso? E depois disso, acho que o Deep State realmente assumiu o controle. Porque eles tinham me pedido para ir até lá encontrar o Bush Jr. Como eu disse antes, eles falaram, esse é diferente, ele é realmente burro. E eu fiquei tipo, o quê?
E eles realmente disseram isso, usaram essas palavras mesmo. E então eles escolheram o gabinete, escolheram o Dick Cheney, escolheram tudo. Quer dizer, até me ofereceram, sabe, o cargo de principal conselheiro econômico. Eu disse, não, obrigado, não estou interessado. Não vou largar minha empresa por isso. E desde então, mesmo quando o Trump chegou lá pela primeira vez, foi a mesma coisa. Disseram, você não é político, você realmente não entende dessas coisas. E eles escolheram o gabinete dele, encheram de gente como John Bolton, etc., sabe? E cada um deles estava apunhalando ele pelas costas. Então é isso. É mais ou menos isso que enfrentamos aqui. É o que as pessoas têm chamado de estado profundo, mas é mais profundo do que elas imaginam. E esses neoconservadores fazem parte disso. Eles estão apenas envolvidos com o próprio poder, e não estão lá pelo país ou pela dívida. Eles realmente não dão a mínima. É só sobre o que eles precisam conquistar. Só isso. Se você olhar para a dívida nacional, ainda estamos pagando juros da Primeira Guerra Mundial. A maior parte da dívida é de guerra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, Coreia. Eles pegaram empréstimos para todas elas. Nunca pagaram, então ainda estamos pagando juros. Nossos gastos com juros agora são de $1 trilhão, enquanto a dívida nacional sob o governo Reagan chegou a $1 trilhão. Quero dizer, é simplesmente insano. Mas esse é o problema na Europa. O ministro das Finanças do Reino Unido e a França pelo menos admitiram que talvez precisem de um resgate do FMI. E o que eu disse, eu estudei esse assunto de cabo a rabo, é que o governo é o culpado. E sabe, basicamente quando você está nesses esquemas de pirâmide, o nível empírico da dívida de que todo mundo fala, isso é besteira. Enquanto ainda houver alguém na fila para comprar o próximo lote, eles conseguem manter o esquema funcionando. Tudo desmorona quando você não consegue vender a nova dívida. Agora, o fato de o Reino Unido e a França terem admitido que talvez precisem de um resgate do FMI já é um sinal de alerta. Isso significa que talvez eles não consigam vender dívida. É por isso que, de repente, você está vendo uma escalada muito rápida rumo à guerra. E tudo que ouvi da Europa, olha, pessoas que conheço na Alemanha que achavam que eu era louco há 5 anos, estão me ligando e dizendo, poxa, agora eu entendo, você estava certo. Está diante dos olhos de todos agora. Não é mais ficção, ou um talvez, ou seja lá o que for. Eles estão dizendo isso. Eu tinha uma funcionária na Alemanha, e ela até disse que uma amiga de 60 anos foi convocada para se apresentar ao serviço militar. Eles querem guerra, e precisam disso porque economicamente estão entrando em colapso. Fizeram aquela besteira da Covid, depois vieram com a mudança climática e então impuseram sanções à Rússia. Sabe, isso me lembra daquele velho filme de comédia, Banzé no Oeste, em que o cara negro aponta uma arma para a própria cabeça e diz, ninguém se mexe ou o negro leva um tiro, sabe? Quero dizer, é isso que eles estão fazendo. Vou atirar no meu próprio pé para mostrar que estou falando sério, entende? Mas a economia alemã já encolheu pelo menos 3% e provavelmente está mais perto de 5% neste momento. E isso significa que o número de empregos possíveis diminuiu. Aí, além disso, você trouxe todos os migrantes. E isso sempre gera agitação civil. Porque o que acontece, até mesmo nos Estados Unidos, em 1844, pode pesquisar, estávamos em uma recessão profunda. Os estados estavam dando calote. Foi o primeiro calote soberano dos estados. E os irlandeses estavam chegando. Então é tipo, bom, eu aceito o emprego. Eu vou trabalhar por $5 por hora em vez de 8. E isso fez com que as pessoas que já estavam aqui sentissem que os migrantes estavam tirando seus empregos. Isso acabou resultando em tiroteios nas ruas. É isso que está acontecendo na Europa. Além disso, a situação na Europa é ainda pior, no sentido de que a grande maioria dos migrantes é muçulmana. E acabou de acontecer de muçulmanos atirarem numa sinagoga na Grã-Bretanha.
Você sabe, o antissemitismo, por causa do Netanyahu, o que ele está fazendo em Gaza, etc. Ele pode achar que está eliminando todos os inimigos de Israel, ou algo assim. Mas AFPs dá tempo, ele reacendeu o sentimento anti-Israel ou o antissemitismo. Então o ataque dele ao Qatar foi absolutamente sem noção. Ele teve que se desculpar. Quero dizer, o que você está fazendo? Isso viola o direito internacional. E aí você olha para o Oriente Médio. Os xiitas, basicamente o Irã, são uma minoria, menos de 20%. Mas eles acreditam que o Ayatollah deveria comandar o Estado, a Igreja. Então isso sempre os colocou contra os sunitas, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, etc. E até mesmo o Egito. Quando Netanyahu atacou Car, Emams colocou todos eles do mesmo lado. Estúpido. Absolutamente estúpido. Sabe, Irã e Arábia Saudita, o Pete Rhodes. Iran and Saudi Arabia were enemies. Now it's like, well, I don't know. Israel maybe... Agora é tipo, bom, eu não sei. Talvez Israel não precise ser levado à ruína ou algo assim. Temos conflitos em todo lugar, absolutamente em todo lugar. América do Sul também, quero dizer, estão indo atrás da Venezuela e, sabe, do Brasil. Quero dizer, prendendo o Bolsonaro e tal. Aí você vai para a Ásia, tem conflitos entre Tailândia e Camboja, Índia contra Paquistão, China contra Taiwan, tem a Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. Onde é que, sabe, o único lugar seguro agora parece ser a Flórida, mas está em todo lugar. Então, o que o nosso computador tem alertado quando fala em Terceira Guerra Mundial não é como a Segunda Guerra Mundial, um lado contra o outro. Isso está engolindo tudo, certo? Onde havia disputas, elas parecem estar ressurgindo. Isso, geralmente, é causado por uma queda na economia. O que posso dizer que o computador me ensinou ao longo dos anos é que a guerra não acontece quando todo mundo está satisfeito e feliz, certo? Quando a economia piora, as pessoas querem culpar alguém. No fim, é disso que se trata. E nós, entre as Covid, a training e as discussões contra a aqui, fomos heroin. Climate change and the sanctions on Russia were really stupid. Quero dizer, isso levou à divisão da economia mundial. Você tem o BRICS. E isso foi realmente o principal, porque os neoconservadores tinham controle total sobre o governo Biden, até ameaçando a China. Se você ajudar a Rússia, faremos o mesmo com você. E eles respondem, ah é? Ok. Sabe, e isso criou o BRICS. Então tá em todo lugar. É por isso que você vê o ouro subindo tanto. Pode até fazer uma alta temporária, mas o ouro é neutro. E você vê até as reservas dos bancos centrais aumentando. Por quê? Porque eles também sabem que se você entrar em guerra, e se entrar em guerra com os Estados Unidos não vão pagar aquela dívida que você tem. Eles vão dar calote. É por isso que a China tem vendido. A União Europeia está com problemas. Eles são idiotas. Você sabe, eles estão à beira de basicamente um calote. E ao mesmo tempo, é Putin, Putin, Putin. Por que eu deveria comprar sua dívida se vocês vão entrar em guerra? Vocês não têm condições de pagar nada agora. E então, o verdadeiro problema com a Europa, como você sabe, quando estavam formando o euro, eles vieram até mim. E eu disse, olha, vocês precisam consolidar a dívida. Eu sei que muita gente não entende muito bem do que eu estava falando. Mas se eu sou um gestor de fundos, pego o telefone e posso dizer, compre 10 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos para mim. Eu não posso fazer isso com a Europa. Ainda tenho que tomar a mesma decisão como se a moeda, o euro, nem existisse. Eu quero a Alemanha. Eu quero a Itália, porque não há dívida consolidada. Agora, o problema que se apresenta, vamos aprofundar. Nos Estados, os bancos precisam ter reservas e isso é dívida federal. Então, se a Califórnia quebrar, os investidores vão olhar e dizer, ok, quem é o próximo? Talvez Illinois. Eles não vão atacar o Fed. É completamente diferente. Na Europa, se a França entrar em default, o que acontece? Os investidores vão olhar do mesmo jeito que olharam para a Grécia em 2010. Quem tem mais dívida francesa? E eles vão começar a vender a descoberto esses bancos.
Então você pode ver do que estou falando. O sistema bancário está em risco. O fundo de pensão está em risco porque todos precisam ser politicamente corretos. They all have to, be politically correct. So they have to have a portion of everybody's debt. Então eles têm que assumir uma parte da dívida de todo mundo. E aí, se houver um calote de um, isso pode virar uma contaminação para os outros, porque não está consolidado. E em 98, quando me sentei com eles, eu disse: é assim que criamos moeda. Foi Helmut Kohl quem levou a Alemanha para isso. Não permitiu que o povo alemão votasse, porque, como ele disse antes de morrer, se tivessem votado para entrar no euro, ele teria perdido de 7-3. Então, todo o sistema do euro é uma farsa. Quero dizer, nunca foi popular. Dizem que vivemos numa democracia. Sim, pura balela. Eles fazem o que querem de qualquer jeito. Não tem nada a ver com o que é bom para o povo, ou qualquer coisa assim. Então eu os alertei. Eu disse: isso não vai ser sustentável a longo prazo. Em 98 me disseram: só precisamos implementar o euro. Depois nos preocupamos com a dívida. Já se passaram 26 anos desde então, e o que temos? Eles ainda não resolveram a questão da dívida, e nunca vão resolver. Certo? Então o que os governos fazem quando estão prestes a perder é se tornarem mais autoritários. Então você vê, sabe, pessoas sendo presas por bobagem. Agora tudo é discurso de ódio. O Canadá também está adotando leis de discurso de ódio. Então se você diz qualquer coisa, isso é discurso de ódio. Um cara só disse que estava cansado de ver seus impostos indo para imigrantes que estupram nossas crianças no Reino Unido. 22 meses de prisão. 22 months in prison. Oh, you're inciting hatred. Você está incitando o ódio. Onde está a prova de que ele incitou alguém? Sabe, é como se dissesse: bem, estou te colocando na prisão porque sei que você queria matar sua esposa. Você não matou, mas tudo bem. Eu sabia que você queria. É nisso que estamos nos metendo. São todos crimes, ou seja lá o que for. E aí o Reino Unido quer colocar IDs digitais em todo mundo, no seu celular. Então Deus te ajude se você sequer disser alguma coisa. Como você sabe, eu estudei direito, e uma coisa qual sempre se deve tomar cuidado: nunca faça uma piada quando estiver no tribunal. Tu diz que tipo: claro, e eu também matei o JFK. Coloque isso na transcrição dele. Olha só, ele confessou ter matado o JFK. A transcrição não mostra o sarcasmo, só mostra as palavras. Ok, esse é o problema quando você entra nessa coisa de identidade digital. Eu estava brincando. Bem, não parece assim, sabe? E de repente 22 meses na prisão. No Canadá, por discurso de ódio, a pena máxima é prisão perpétua. E você não precisa fazer nada, basta dizer algo. Isso está ficando completamente insano. Quero dizer, completamente insano. Eu nem quero mais sair da Flórida. Mas é isso que acontece. É isso que o computador vem alertando com essa coisa de 2032. Ficamos mais autoritários à medida que nos aproximamos disso. É isso que vai fazer o povo se levantar no final e dizer: chega, basta. Talvez acabemos tendo um dia da Bastilha, onde invadem as prisões e soltam todo mundo que foi preso por crimes de ódio, ou seja lá o que for, assim como fizeram na França. Quero dizer, está simplesmente saindo do controle. Não existe mais liberdade de expressão lá. Me perguntaram se eu iria a reuniões no Reino Unido. Eu disse: desculpe, não vou mais ao Reino Unido. Eu disse: o Starmer vai me prender por algo que eu disse há 10 anos. Quero dizer, não existe mais Estado de Direito. Então é aí que estamos. E tudo isso está acontecendo porque eles estão com problemas econômicos. Devemos ver a Europa entrar em um declínio econômico mais sério até 2028. E esse é parte do problema com Powell e o Fed. Sabe, temos o Trump dizendo que quer baixar as taxas de juros e o Powell está olhando para os números. Olha, já tem mais dinheiro vindo para este país, fugindo da Europa e de outros lugares,
porque a economia aqui não está caindo como as pessoas esperavam por causa das tarifas e de todo o resto. Está ficando confuso para muita gente. Mas quando você entra nesses conflitos internacionais, o capital foge. Eu mostrei, sabe, a maioria das moedas romanas são do terceiro século. Você teve cerca de 20 imperadores, e sabe, alguns deles ficaram só alguns meses no poder. As coisas mudavam o tempo todo, e isso ficou conhecido como a crise do século III. É por isso que se encontram tantos tesouros de moedas. As pessoas as enterravam porque não sabiam em quem confiar. Não dava para confiar no banco, nem no governo. Um desses tesouros foi descoberto na Grã-Bretanha nos últimos anos. Mais de 50 mil moedas em um pote. Quando são enterradas assim, obviamente foi por um motivo. Mas a pessoa não voltou para buscá-las, não é? Esse é o trauma do século III. Eles enterravam seu dinheiro, e o que sobreviveu foram os tesouros deixados por aqueles que não conseguiram voltar para recuperá-los. Martin, você mencionou a situação na Europa. Agora sabemos que essa questão dos drones está surgindo na Europa e estamos falando sobre Polônia, Dinamarca, Alemanha. E ontem, o Putin disse que toda essa história dos drones e o que se fala sobre eles é para militarizar a Europa. Sim. Olhando para a Europa hoje e para o que aconteceu entre a Rússia e a China, estou falando do gasoduto Sibéria 2, que era para ir para a Europa e agora vai para a China. Não há mais o gasoduto Nord Stream, e o Sibéria 2 vai para a China. De certa forma, a economia da Europa está afundando por causa desse conflito contínuo, esse conflito sem sentido na Ucrânia. E o presidente da Rússia diz que estão tentando militarizar ainda mais a Europa. Sim, isso é muito verdade. Então você acha que esses líderes europeus estão todos mortos? Eles sabem o que está acontecendo. E qual será o futuro da Europa? É difícil dizer. Eu conheço essas pessoas, sabe, alguns desses neocons e outros com quem já jantei ao longo dos anos, mas quero dizer, são eles que realmente comandam a OTAN. E é isso que quero dizer. Não me impressiona a inteligência de nenhum desses líderes. Eu converso com pessoas na França e eles chamam o Macron de Le Petit Napoléon. Olha, quero dizer, o Starmer, ele está realmente destruindo a economia britânica e ainda assim tem um sorriso no rosto. Ah, estamos vencendo. O que é que vocês estão vencendo? E ele quer prender qualquer um que o critique remotamente. Isso é democracia? Isso é liberdade? Vocês estão se tornando muito piores do que, sabe, a Rússia sob o comunismo de Stalin. Quero dizer, o que vem depois? Sabe, uma grande purga. Você vai começar a matar pessoas que discordam de você, como ele fez? Mas veja, eu conversei com outros governos. Todo mundo basicamente diz a mesma coisa. Não há evidências de que qualquer drone tenha saído da Rússia para sobrevoar a Polônia. É uma operação de bandeira falsa. Eles usam isso o tempo todo. Ah, precisamos criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Esse é o problema. O Putin provavelmente é o cara mais inteligente da mesa. E eu não. Olha, eu tenho os documentos desclassificados do governo Clinton. Até o Bill Clinton, quando o conheceu, disse, uau, esse cara é realmente inteligente. Certo. Então ele já traçou tantas linhas vermelhas. Você dá a eles mísseis de longo alcance. É isso. Cada linha que ele escreveu, basta pesquisar no Google e fazer uma linha do tempo, eles ultrapassam. Por quê? Eles precisam convencer as pessoas a apoiar a guerra. Você precisa ser visto como a vítima. É isso que eles fazem com a agenda socialista de esquerda. Sempre se apresentam como vítimas de quem tem mais dinheiro do que eles. Precisamos pegar os ricos, eles são maus, e é por isso que você não consegue progredir na vida. Essa é a mesma história que contam desde Lenin até hoje. Na guerra, você pode pesquisar, isso se chama unir-se em torno da bandeira. Até Hermann Göring, em Nuremberg, quando estava sendo julgado, foi questionado: como você conseguiu que os alemães seguissem você? E ele respondeu: ah, isso é fácil.
Oh, that's easy. Just tell them they're going to be attacked, you know. Basta dizer a eles que vão ser atacados, e qualquer um que seja contra a guerra, chame de pacifista e ataque essa pessoa. É isso que eles estão fazendo, certo? Você pode pesquisar no Google, isso se chama Rally Around the Flag, unir-se em torno da bandeira. FDR, Roosevelt, tentou envolver os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O Congresso nunca emitiria uma declaração de guerra, era muito frustrante. Eu assisti a um documentário. Ele estava em Boston tentando defender o envio de tropas, e Boston é majoritariamente irlandesa. Eles realmente disseram para ele, você acha mesmo que devemos mandar nossos rapazes para defender a Grã-Bretanha depois do que eles fizeram com a Irlanda? Sabe, os europeus que vieram para a América vieram para cá para fugir de tudo aquilo. É por isso que os americanos sempre foram isolacionistas. O povo americano. Estou falando daquele cara, o Neil. E é por isso que o Roosevelt fez tudo o que pôde para forçar o Japão a atacar. Ele congelou todos os ativos deles e depois cortou o fornecimento de energia. Quando o Japão disse que iria buscar energia de outro lugar, ele respondeu, então vou impor um embargo para que vocês não consigam energia de ninguém, certo? Eu tenho isso no meu site. A informação até vazou. O Holland e o Louisville Tribune publicaram que seríamos atacados no fim de semana. Ele retirou os porta-aviões, os navios que queria, e queria que milhares de americanos fossem mortos. Por quê? Depois ele foi ao Congresso. É isso, esse dia de infâmia. Então ele conseguiu sua declaração de guerra. Você tem que ser atacado. É para isso que todos esses drones estão sendo usados. Ah, eles estão nos sabotando, sabe? Fazendo uma guerra híbrida, atacando nossos computadores. E teve a Ursula dizendo que o avião dela estava sendo bloqueado. Nenhuma evidência disso. Zero. Certo? E há drones voando por toda parte. Ok. Eles estão fazendo alguma coisa? Não. Atacaram alguma coisa? Não. E é isso que estão fazendo. Eles não conseguem fazer o Putin atacar. Falei com ucranianos. Eles foram orientados apenas a ir até a fronteira. E no último minuto, disseram para invadir a Rússia e entrar na região de Kursk. E me disseram que essa ordem veio do MI6, na Inglaterra. Por que eles invadiram a região de Kursk? O que você ganhou com isso? Nada. Mas eles pensaram, invadimos, é isso, ele vai ter que responder. Ele só lidou com a região de Kursk, não invadiu mais ninguém. Ok, então esses drones são a operação de bandeira falsa sobre a qual venho alertando. Quero dizer, eles já tentaram de tudo para fazer Putin atacar, e ele não atacou. Eles precisam disso. Você não pode dizer para as pessoas, bem, a gente só não gosta do Putin, então se alistem, vamos entrar lá e pegá-lo. Por quê? Você tem que dizer que acabou de ser atacado e que ele vai conquistar a Europa. É por isso que a OTAN está constantemente dizendo, o Putin quer invadir a Europa. Eles estão usando o mesmo roteiro que usaram com o Khrushchev. A diferença é que Khrushchev era um comunista de verdade. E ele dizia, sabe, nós vamos enterrar vocês. Ele realmente acreditava que o comunismo era a alternativa ao capitalismo. O capitalismo era mau. Putin não é comunista. É por isso que ele tinha 77% de aprovação. Os russos não querem voltar ao comunismo. E ninguém que eu conheço na Europa Oriental quer voltar. Já passamos por isso, já deu. Muito obrigado, chega. Então não há motivo para invadir a Europa. A energia eles têm que comprar da Rússia. Não há ouro. O que você ganha com isso? Nada. Tudo que você vai conseguir é um monte de russos mortos e ódio. Você vai entrar em Paris e os franceses vão dizer agora vocês vão pagar nossas aposentadorias. É isso. Então, ele disse constantemente que não está interessado em invadir a Europa. E não há nenhum motivo prático para isso. Quero dizer, o Japão invadiu a Manchúria para obter recursos, para conseguir matérias-primas e coisas do tipo. Basta olhar para a história. Tem que haver algum lucro para fazer isso. Sabe, Alexandre o Grande? Ok, tudo bem, vamos atrás da Pérsia. Lá estava toda a riqueza, você escolhe. Não dá para dizer, vamos invadir aquele país.
O que eu vou ganhar com isso? Ah, nada. Os soldados ganhavam dinheiro com os despojos. Eles dividiam a riqueza. Não há evidências de nenhuma batalha histórica só por capricho. Tinha que haver algo em jogo. O Japão, por exemplo, queria conquistar toda a Ásia para ficar com todos os recursos e tudo mais. Você sabe, Hitler passou pela Europa, ele roubou toda a arte e tudo mais. Sabe, quero dizer, sempre tem algo desse tipo. E nesse caso, o incentivo é para a Europa entrar e conquistar a Rússia. Eles têm 75 trilhões de dólares em ativos de recursos naturais. E me disseram claramente que há algumas pessoas como Macron que acham, se conseguirem colocar as mãos nesses 75 trilhões de dólares, isso é o dobro do tamanho da dívida nacional dos Estados Unidos. A Europa vai ressurgir das cinzas como Império Romano e governar o mundo. Quero dizer, isso é delirante. É completamente delirante. Mas é por isso que eu digo, sabe, acho que você é um tolo se acha que pode convencer um tolo de que ele está errado. Não há como convencer. Quero dizer, acho que Trump cometeu um erro sério. E eu os alertei em Washington, pelo menos estava em uma ligação com alguém próximo a eles. E eu disse, olha, e isso foi pelo menos de 3 a 6 meses atrás. Eu disse, eles vão fazer uma operação de falsa bandeira para nos arrastar para dentro e invocar o artigo 5. E eu disse, temos que sair da OTAN. E na verdade me disseram, sim, concordamos, você está certo. Então há apenas alguns dias tive a mesma conversa. Novamente me disseram, sim, sabemos, você está certo. Então, é isso que me faz pensar que os comentários do Trump foram mais sarcásticos, porque ele está dizendo tudo o que os neoconservadores de lá querem ouvir. Porque é isso que eles estão dizendo a todos esses líderes. E todos estão se elogiando e contando quanto dinheiro vão ganhar com uma invasão da Rússia. Do ponto de vista dos recursos naturais, a Rússia é o país mais rico do mundo. Mesmo em 1917, eles provavelmente deveriam fazer um filme sobre isso, eles tinham as maiores reservas de ouro de qualquer país do planeta. Alguém as escondeu para que os bolcheviques não as encontrassem. Muitas pessoas tentaram encontrá-las. Nunca foram encontradas. Pensaram que talvez estivessem enterradas em uma floresta. Outros achavam que talvez tivessem sido jogadas no fundo de um lago muito profundo. E as pessoas procuraram, tentando encontrar. Quero dizer, seria algo enorme, mas ninguém encontrou até agora. É como, sabe, talvez algo do tipo Cavaleiros Templários. Então a Europa está simplesmente entrando em colapso econômico. E por causa disso, uma vez que você entrega o poder a um político assim, como dizem sobre o comunismo, você pode votar para entrar, mas vai ter que lutar para sair. E isso é muito verdade. Se você acha que a Europa vai simplesmente devolver o controle, poxa, desculpe, estávamos errados. Isso não vai acontecer. Eles farão o que for preciso para manter o poder, assim como Zelensky na Ucrânia. Ele suspendeu todas as eleições e tudo mais. E os ucranianos com quem converso, já disse antes, odeiam esse cara. Dizem que se ele estivesse pegando fogo, não urinariam nele até que estivesse morto. Eles não o veem, basicamente não se importa com a Ucrânia. Ele não se importa com o povo. Quando foi eleito, prometeu paz. O número de mortos era 130 mil. Agora são 1,8 milhão. Pelo que eles estão lutando, sabe, o Donbás, a Crimeia, que estão ocupados por russos há centenas de anos. A Crimeia, 15% da população, são tártaros da antiga invasão mongol de 1240. Quero dizer, eles não são ucranianos. Ele proibiu a língua deles, proibiu a religião deles. Ele fez tudo o que pôde para garantir que eles, sabe, lutem contra os ucranianos. Como eu disse no Canadá, vá em frente, faça o mesmo que ele fez. Proíba o francês. Ele proibiu o uso do russo. Veja quanto tempo levaria para a França entrar em guerra civil. Os Estados Unidos não podem simplesmente dizer, ok,
Vamos proibir o espanhol, e vocês não podem mais falar espanhol. Tem que ser inglês. Boa sorte. Good luck. You can't do these kind of things. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Martin, olhando para Washington hoje, está totalmente diferente do que ouvimos de Donald Trump antes de ele ser eleito nos Estados Unidos. Eu me lembro de muitos 4 ou 5 podcasts com ele, conversando com ele, e em um deles foi totalmente espontâneo. Perguntaram, por que você não está promovendo uma mudança de regime? Por que você não está considerando uma mudança de regime no Irã? E ele disse, eu não tenho nada a ver com o Irã. Quero fazer negócios com a Rússia e o Irã. Por que precisamos tê-los como nossos inimigos? Porque isso seria totalmente contra o dólar e o poder do dólar. Mas afinal, hoje soubemos que a NBC informou que Trump ordenou às agências que compartilhassem informações de inteligência com o governo Zelensky para ajudar a orientar mísseis de longo alcance e ataques de drones à infraestrutura energética russa. E no Oriente Médio, sabemos que estão acumulando armas e aviões-tanque estão na região. Parece que, nos próximos 4 ou 5 dias, teremos uma nova guerra estourando entre Irã e Israel. Quem é que está comandando o show em Washington? Who's running the show in Washington? I think he has been. Eu acho que ele foi... Olha, tudo que posso dizer é que acho que ele foi doutrinado pelos neocons. Netanyahu estudou na Filadélfia. Ele convivia com os Crystals. Ok, Irving Kristol foi quem começou todo o movimento neocon. Então eu sei que Netanyahu é um neocon. Acho que porque ele afastou John Bolton e Victoria Nuland. Eu não fiquei feliz com a escolha dele do Rubio, porque sei que o Rubio também é tipo um neocon. Me disseram que ele fez isso como um compromisso com os neocons. O Rubio é apenas mais esperto. Ele não é tão agressivo quanto o Bolton, o McDowell, o Cheney, ou aqueles do tipo, temos que destruí-lo, sabe? Ele é mais sutil, indireto. Mas o Trump, na minha opinião, agora está pensando erroneamente que aumentar a pressão vai fazer o Putin sentar à mesa. E ele está completamente errado. Ele tem sorte de eu não ser o Putin, porque eu já teria bombardeado Kiev com uma bomba nuclear neste ponto. É de lá que vêm todos os seus problemas. Eu lançaria a bomba e basicamente diria, tudo bem, coloquem todo o resto em alerta. É isso que vocês querem? Porque todos esses neoconservadores continuam dizendo que ele nunca vai apertar o botão porque sabe que isso recairia sobre ele. E eu faria exatamente o que os exalzuzenses fizeram em Nagasaki e Hiroshima. Você joga os panfletos, dá 24 horas para as pessoas saírem de lá e depois aniquila a cidade. Acho que é preciso uma demonstração para mostrar que esses neoconservadores estão errados. Se você está entrando na minha casa e seu objetivo é me matar, você não acha que se eu tiver uma arma, vou usá-la? Don't you think if I got a gun, I'm going to use it? There is no peace with Russia. Não há paz com a Rússia. Putin sabe disso. Esses neocons. Não há absolutamente nenhum motivo para ser contra a Rússia. Antes, era o comunismo. Ok, o comunismo caiu por si só. Pessoalmente, acho que eles só estão irritados porque não puderam atirar em ninguém, já que passaram a vida inteira sonhando com essa guerra contra a Rússia. Eu estava em Washington quando Gorbachev fez seu discurso e Reagan quis ir encontrá-lo. E eu sei o que eles disseram. Certo? Eles disseram, e não podiam chamá-lo de comunista, eles disseram, você nunca pode confiar num russo. Então o termo passou de comunista para simplesmente odiar russos. Por quê? Não há razão lógica para isso. Por quê? Quero dizer, eles não querem invadir. Qual é o problema? É só racismo, pelo que posso perceber. Não há nenhum motivo real além disso. E a Europa precisa de um inimigo porque está em declínio econômico. Se não tiver um, então os fundos de pensão vão entrar em colapso. Os sistemas bancários vão colapsar. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão invadir os parlamentos e arrastar os políticos para fora, se não enforcá-los nas ruas.
Quero dizer, isso já aconteceu muitas e muitas vezes ao longo da história. É daí que realmente vem o termo Black Friday. Não é um dia de compras, é o pânico de 1869. O ouro subiu para 162. Você podia depositar uma peça de ouro de $20 no banco. You deposited a $20 gold piece in the bank. You went to go get your money so you could sell it for 162. Você foi buscar seu dinheiro para poder vendê-lo por $162 e te entrega uma nota verde de $20. Você não pode depositar $20. Aqui está 20. Eles começaram a arrastar os banqueiros para fora e enforcá-los nas ruas. Foi isso que chamaram de Sexta-feira Negra. Tiveram que enviar as tropas à milícia para salvar tudo porque eles simplesmente estavam enforcando os banqueiros. Então, esse tipo de coisa já aconteceu muitas vezes ao longo da história. Por isso, acho que Trump está do lado errado. Acho que ele pensa que talvez fazendo tudo isso vai forçar Putin a sentar à mesa de negociações. Agora, se eu fosse o Putin, eu saberia o que está acontecendo aqui. Eu nunca assinaria um acordo de paz. Por quê? Porque eles não querem paz. A Europa não quer paz. Os neoconservadores não querem paz. Europe doesn't want peace. The neocons don't want peace. The Ukrainian people might, but they got to overthrow. O povo ucraniano talvez pudesse, mas teriam que derrubar o Zelensky para começar. E houve uma tentativa de assassinato contra o Zelensky. Acho que foi em maio do ano passado, 2024. Então o que ele acabou fazendo? Demitiu seus seguranças e os substituiu por seguranças dos Estados Unidos e do Reino Unido porque ele nem confia no povo ucraniano. Quero dizer, tá tudo completamente maluco por lá. Completamente maluco. Então eu acho que o Trump, não acho que ele ache que está travando a Terceira Guerra Mundial. Acho que ele está tentando mostrar que é durão, como fez com as tarifas, aquele aumento de 200%, e espera que eles voltem para negociar. Mas não estamos falando de tarifas aqui. Estamos falando da destruição real da Rússia. Se você acha que eles se importam com a Ucrânia, sabe, vai procurar o que fazer. Se eles se importassem com a Ucrânia, por que Boris Johnson pega um avião para impedir todo o acordo de paz? Ele está na capa da imprensa norueguesa. Estamos em uma guerra por procuração com a Rússia. Isso não tem nada a ver com a Ucrânia. Se você acha que apenas expulsar a Rússia da Ucrânia, isso é a paz? Não, eles não vão parar. Putin sabe disso. E veja, a arrogância dessas pessoas é inacreditável. Você teve a Callas, que é a número 2 lá na UE, e eu até coloquei isso no meu blog. Ela se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da China. Vocês não deveriam apoiar a Rússia. Vocês deveriam recuar. Temos que derrotá-los. Todo esse tipo de bobagem. O que ele disse foi direto ao ponto. What he said was straight up. We're not prepared to see Russia lose. Nós não estamos preparados para ver a Rússia perder. E ela disse, meu Deus, sim, por quê? Sim, porque sabemos que seremos os próximos. Eu tinha pessoas lá, foi isso que disseram. E ele tá certo. Veja, Nixon e Kissinger trabalharam muito para separar os dois. Tudo que esses neoconservadores fizeram foi aproximar os dois. E eles destruíram a economia mundial. Eles a dividiram ao meio. E basicamente nesse ponto do jogo, a China seria absolutamente tola se não viesse apoiar a Rússia contra a OTAN. E meu computador ainda diz a mesma coisa. Não importa quantas vezes eu diga a eles. Veja, ele nunca errou. Não é a minha opinião. Vocês vão perder. Mas eles não querem ouvir. Em 98, eu avisei todos os banqueiros. A Rússia vai colapsar. Bem, não. Achamos que conseguimos. Ok. Colapso. Long-Term Capital Management. O Fed teve que intervir, resgatar um fundo de hedge porque todos perderam tanto dinheiro. Eles não escutam. Sabe? E olha, eu já gritei isso aos 4 ventos, vocês vão perder. Eles não escutam. Talvez você esteja errado. Bem, e se eu tiver certo, eles só querem acreditar no que querem acreditar. E Júlio César disse isso há 2000 anos. Nada mudou desde então. As pessoas acreditam no que querem acreditar. Elas querem pensar que podem conquistar a Rússia, governar o mundo de novo, bater no peito como Mighty Joe Young ou algo assim, ou King Kong no Empire State Building. É nisso que eles acreditam. O Trump, eu acho, também está ficando egocêntrico demais.
Ele acha que está tentando negociar. Thinks that he's trying to negotiate. And that's why I suspect that doing this. É por isso que eu suspeito que ele está fazendo isso. Ele está tentando mostrar força em relação aos terroristas, mas isso não tem a ver com terroristas. Isso tem a ver com a destruição da Rússia. E esses europeus, eles acham que podem fazer isso. A China vai vir logo atrás de você. Então eu tenho clientes que me ouvem. Eles estão saindo da Europa aos montes. Nossas principais instituições moveram ouro. Eu disse, é melhor tirar de lá, porque os controles de capital vão chegar quando o primeiro tiro for disparado e você não vai conseguir tirar nada da Europa. Então eu teria muito cuidado. A Europa vai impor controles de capital. Eles sempre fazem isso. E se você acha que o Bitcoin vai salvar sua pele, sinto muito. Eles vão cancelar a moeda. Sorry. They're going to cancel the currency and then they will prevent anything. E então eles vão impedir qualquer outra coisa que concorra com a moeda digital do Banco Central deles. Assim, eles têm 100% de controle. Se quiserem controlar sua liberdade de expressão, você acha que vão deixar você transferir dinheiro para fora? Eles nunca deixam. Veja a Primeira Guerra Mundial. Eles fecharam todos os mercados de ações para impedir que qualquer um vendesse qualquer coisa. Então, você sabe, o Bitcoin realmente tem sido um instrumento de lavagem de dinheiro. Não é uma reserva de valor. Foi assim que ele ganhou todo o volume vindo da China para começar. Os chineses perceberam, ok, tudo bem, posso comprar Bitcoin aqui, vender nos Estados Unidos e pronto, tirei o dinheiro, vendo lá fora. Os canadenses têm usado dessa forma. Os europeus estão usando dessa forma. É um ótimo instrumento de lavagem de dinheiro. É isso que ele realmente é. Então, o que você vai ver é que eles sabem disso, assim como a China soube. Eles vão restringir isso. Então, provavelmente vão impedir qualquer Bitcoin ou qualquer moeda digital que não seja a CBDC deles. Quero dizer, a Espanha já aprovou uma lei que você não pode sacar mais de 3.000 euros sem permissão do governo, seu próprio dinheiro da sua conta. É isso que eles fazem. Eles já suspenderam o ouro. Então escrevi um blog para os europeus e disse, sabe, eles provavelmente vão restringir o ouro, como sempre fizeram, pelo menos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Principalmente na Segunda, quando nem os americanos podiam negociar ouro. Eles usaram as ações de ouro. Basicamente, disse aos europeus que provavelmente é melhor ficarem com as ações de ouro. Pelo menos elas estão em bolsa aqui. Você não quer nada em nenhuma bolsa lá que não possa vender. É extremamente assustador. Não é a minha opinião. Isso é simplesmente o que eles sempre fazem. Não estou inventando nenhuma ficção aqui, quer dizer, você provavelmente pode até perguntar ao ChatGPT, eu acho, sobre isso, ou algo assim. Mas eles restringiram o ouro até mesmo na Europa. É isso que eles fazem. Então veja, é por isso que mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, quando existia a República de Weimar, houve uma revolta socialista, uma revolução em 1918 na Alemanha. E eles até pediram para os russos, por favor, virem e tomarem a Alemanha. Eles queriam se juntar a essa utopia marxista que começou lá em 1917, no ano anterior. Então o que aconteceu? Qualquer pessoa com riqueza tirou tudo de lá. Mudaram para outras moedas, colocaram contas em outros lugares, certo? E foi isso que causou a hiperinflação. Em dezembro de 1922, eles confiscaram 10% da conta de todo mundo. Tem a Úrsula. É só procurar. Ela realmente disse a mesma coisa. Podemos pegar ativos não utilizados das contas das pessoas para financiar a guerra. Não utilizados porque é só dinheiro parado lá, sem fazer nada, então vamos usar. Ok, é por isso que quando Hitler chegou ao poder, em 1933, ele aprovou uma lei. Nenhum alemão podia ter uma conta fora da Alemanha sem permissão do governo. Ele estava tentando trazer de volta todo aquele dinheiro que havia fugido após a Primeira Guerra Mundial. Foi então que a Suíça, em 1934, aprovou a Lei das Contas Numeradas. Foi quando eles estabeleceram contas secretas para proteger os alemães de Hitler.
Sabe, no fim das contas, tudo gira em torno do dinheiro. Essas não são minhas opiniões, são apenas fatos. Sim, pode ser assustador, mas tudo que posso dizer é, veja, é isso que eles sempre fazem. Eles sempre vão agir em interesse próprio. E se você realmente acha que eles se importam com você, bem, talvez o Papai Noel venha no dia 25 de dezembro também. Well, maybe Santa Claus will come December 25th too. Martin, before wrapping up this session, Martin, antes de encerrarmos esta sessão, acho importante observar o que está acontecendo dentro do movimento MAGA e a maneira como Tucker Carlson está falando sobre o Oriente Médio. O falecido Charlie Kirk mudou de opinião em relação à guerra, porque muitos deles estão preocupados com a possibilidade de um conflito entre o Irã e os Estados Unidos. O que seria o objetivo final do que está acontecendo com o caso Netanyahu, como você mencionou, dentro do conceito neoconservador? Mas qual é a dimensão disso? Porque Charlie Kirk estava tentando, soubemos após seu assassinato, que ele fez de tudo para evitar uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Ele foi a Washington, conversou com Donald Trump e agora Tucker Carlson está fazendo o mesmo. right now, Tucker Carlson is doing the same. These people are hugely concerned about the future of the United States. Essas pessoas estão extremamente preocupadas com o futuro dos Estados Unidos e essas guerras intermináveis, especialmente com essa nova e perigosa guerra no Oriente Médio, que de alguma forma está se expandindo. Não é só, sabe, Donald Trump. Não parece que ele faça algo de bom nesse sentido. E você mencionou o ataque a Doha. Foi algo impressionante ver o ataque no Catar, que foi inacreditável. Veja, o Catar é um dos aliados mais importantes dos Estados Unidos no Oriente Médio. E como você vê isso? Como você enxerga essas pessoas que criticam Donald Trump por esse tipo de política, até mesmo no Oriente Médio? Como uma guerra total entre o Irã e os Estados Unidos influenciaria o futuro? Well, because I don't think it's going to be simply Iran. Bem, porque eu não acho que vai ser simplesmente o Irã. Eles vão se unir à Rússia e à China. Quero dizer, você está dividindo o mundo. E veja, eu estudei estratégia militar. Se eu fosse eles, basicamente eu agiria na Europa. Simultaneamente eu invadiria Taiwan. E como um terceiro eixo, usaria o Irã para atacar Israel. Agora, o motivo pelo qual digo isso é porque foi assim que Napoleão perdeu. Você não pode lutar guerras em todas as frentes ao mesmo tempo. Era fácil quando eram só os aliados contra Hitler de um lado e os estados na Ásia contra o Japão. Honestamente, é isso que eu faria. Eu pensaria em um ataque em 3 frentes, e isso sobrecarregaria o outro lado. Você precisa criar desunião. Estou apenas olhando para a história. Como se faz isso? I mean, I'm just looking at history and how you do it. That's what I would do. You know, and É isso que eu faria. Sabe, eu já os alertei, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. De novo, acho que é porque esses neocons simplesmente odeiam russos. Eu estava, sabe, talvez quando foi ano passado, acho. Conversei com alguém no Capitólio, em um escalão bem alto, e me disseram que tinham sido informados de que os Estados Unidos estariam em guerra com a China, não com a Rússia. E eu disse, olha, desculpe, mas minha informação é exatamente o oposto. E acho que o que está acontecendo é que estão te contando uma história furada. Assim, você presta atenção na China, mas não presta atenção no que estão fazendo na Europa. Talvez tenha levado uns 6 meses depois dessa conversa, eles ligaram de volta e disseram, ok, você estava certo. Agora, a CIA e o resto deles, eles deveriam ter informações tão boas quanto as que eu recebo. Quero dizer, até a Margaret Thatcher já me disse que às vezes eu consigo informações que eles não têm. Mas tudo bem, vamos supor que estamos em pé de igualdade. Por que eu estou falando Rússia e eles estão falando China? Porque tem algo errado aqui. Eu disse, eles estão te apontando para outra direção, para você não prestar atenção no que eles estão fazendo aqui. É só isso que posso dizer. Meus informantes têm sido basicamente infalíveis. Olha, temos escritórios ao redor do mundo e nossos clientes pensam da mesma forma. Os alemães não querem ver guerra. Os asiáticos não querem ver guerra. Então todo mundo tá tipo, ei, o que está acontecendo aqui?
Acabei de receber informações de que a Alemanha está tentando aprovar leis que permitem reprimir absolutamente tudo, inclusive a livre circulação. Allow them to clamp down on absolutely everything, including free travel. You won't be able to go from one town to the next without permission. Você não vai conseguir ir de uma cidade para outra sem permissão. É isso que eles querem. Existe um conflito. Eu vejo isso. Como eu disse, fui jantar em Mar-a-Lago com o Trump quando ele era presidente pela primeira vez. E acho que foi em março de 2020 ou algo assim. E foi quando ele disse que queria retirar as tropas do Afeganistão. Mas o motivo, ele disse que estava cansado de escrever cartas para as famílias dizendo: seu filho morreu por Deus e pela pátria. E ele disse: o que estamos fazendo lá? Que diferença vamos fazer? Eles estão lutando por fronteiras há 1000 anos. Ok? Então ele me impressionou naquela época, porque foi o primeiro chefe de Estado que ouvi sequer pensar nas pessoas que morrem no campo de batalha. I spoke to RFK. Conversei com o EFK. Mesma coisa. É por isso que eu estava meio que insistindo para ele entrar. Ele era contra a guerra. Ele até me perguntou, como você resolveria a guerra na Ucrânia? Então veja, eu já estive lá nos bastidores. Eu vejo tudo de todos os ângulos, sabe? Vejo isso como um conflito com o que o Trump está fazendo. E tudo o que posso dizer é que na cabeça dele, o que ele está fazendo é se fortalecer achando que está fazendo isso para fins de negociação. Mas ele está errado. O Zelensky recebe ordens dos neoconservadores, não do Trump. Se você der mísseis de longo alcance para ele, ele já ameaçou arrasar o Kremlin. Ele até disse, espero que vocês tenham abrigos antiaéreos. Essa é talvez a única maneira de, quem sabe, fazer os europeus se mexerem e perguntarem, é realmente isso que vocês querem? E então eu diria, olha, agora toda a capital está na mira. O que vocês querem? Ninguém parece ouvir. Ninguém parece se importar. Eles deixam esses neocons fazerem o que quiserem. A Ucrânia não passa de um peão em um tabuleiro de xadrez. Eles não se importam se restar um ucraniano de pé no final do dia. Eles não se importam. Se realmente se importassem, não estariam fazendo isso esse tempo todo. E pelo que vocês estão lutando? Como eu disse, sabe por quê? Território? Sabe, a solução era muito simples. A Tchecoslováquia se dividiu etnicamente. República Tcheca, Eslováquia. A Iugoslávia se desfez. Sérvia, Croácia, Armênia. Você divide de acordo com as linhas étnicas. Esse é parte do nosso problema com a Ucrânia. Ela deveria ter sido dividida. Esse era o acordo de Minsk. A Merkel até assinou. Merkel even signed it. France signed it. And then she had the audacity to say, well, A França assinou. Então ela teve a audácia de dizer que nunca teve a intenção de cumprir. Só permitiu que a Ucrânia construísse um exército. Olhe para o Oriente Médio. Eu discuti com Bill Kristol. O pai dele começou todo o movimento neoconservador. Nos anos 90 eles diziam, se entrarmos no Oriente Médio, vamos tirar Saddam Hussein, Assad da Síria e Gaddafi. Vamos trazer paz para o Oriente Médio. Foi isso que ele me disse. Eu falei, você tá maluco? Você já esteve lá? Eu já estive em todos esses lugares, certo? É uma cultura tribal. Eles não se veem como todos iraquianos ou sírios, ou seja lá o que for. Eles se veem como sunitas versus xiitas versus curdos. Fomos nós que desenhamos as fronteiras, não eles. Nós dividimos o Império Otomano depois da Primeira Guerra Mundial. Fomos nós que desenhamos as fronteiras. Eles precisavam de ditadores. They needed dictators. Why? Because they at least prevented them from killing each other. Por quê? Porque pelo menos eles impediram que se matassem uns aos outros. Quando você removeu os três, o que sobrou? Nada além de guerras civis. Você viu o pedido de desculpas do Tony Blair? Tá no YouTube, pode procurar. Ele disse, achávamos que estávamos libertando o povo da tirania de Saddam. Ouça todas as besteiras dos neoconservadores. E então ele diz, não percebemos que estávamos submetendo eles a mais violência sectária. O ISIS aparece, cortando cabos assim. Era isso que o Saddam impedia. E além de toda essa insanidade, o Saddam era o inimigo número 1 do Irã. Eles tiraram o Saddam e fortaleceram o Irã. Quer dizer,
Tudo que posso dizer é que já lidei com essas pessoas e estou de saco cheio disso. Eles são imbecis. Nunca pensam no que acontece no segundo passo. Não pensam. Só preciso me livrar do Saddam. E depois, me preocupo com isso quando chegar lá. E ouço a mesma merda com a Rússia. Ah, só precisamos nos livrar do Putin. O que acontece? Se o Putin for deposto ou algo assim, você vai acabar com alguém como o Medvedev. Vai mexer comigo? Tá bom, então. Pronto. Vou apertar o botão. Nunca há. Essas pessoas não são inteligentes. Estou cansado disso. Eles são um bando de completos idiotas. E não há apps nenhuma. Você tem o Robert McNamara, também no YouTube, antes de morrer. Ele foi o neocon que nos levou ao Vietnã. Ele disse, desculpe, estávamos errados. 58 mil americanos morreram. Ele disse, achávamos que a Rússia estava envolvida. Era só uma guerra civil. Essa foi a desculpa dele para aliviar a consciência antes de morrer. Sabe, eles nunca acertaram em nada. Nunca. São muito preconceituosos. Eu não sei nem o que dizer. É só que eu tô de saco cheio disso, de verdade. Porque é sempre a mesma coisa. É insuportável. É mesmo. Pelo menos me tragam algo novo, só uma vez. Estou cansado e farto do mesmo velho papo furado, sempre de novo, de novo e de novo. Exatamente. Muito obrigado, Martin, por estar conosco hoje. Foi um grande prazer conversar com você. Bem, é bom te ver. Se cuide aí. Se cuide. Tchau. Obrigado.